Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. A pauta aqui eu prometo ser o mais rápido possível. A questão que eu quero trazer à tona é até que ponto a gente pode se basear no Facebook para tirar qualquer conclusão sobre qualquer coisa. Eu tenho algumas razões na minha cabeça, eu vou começar primeiro pela mais óbvia de todas, pelo menos óbvia para quem não faltou ou não dormiu na aula de estatística ou de probabilidades. A questão é a seguinte: mesmo que o Facebook no Brasil tenha, sei lá quantos milhões de usuários, vamos dizer 70 milhões de usuários, ou seja lá que número que a gente está usando por aí, a questão é a seguinte: isso representa o país? Né? 70 milhões é um bom número. Então significa o seguinte, que quem está no Facebook são as pessoas que têm acesso à internet, né? Provavelmente também tem um smartphone e também tem interesse em estar no Facebook, e só que existem, pelo visto, mais 130 milhões de pessoas, ou 120 milhões de pessoas, que não se encaixam nessas condições, seja porque não tem dinheiro para ter conexão à internet, ou seja porque não tem interesse em participar de redes sociais, ou porque não tem tempo de participar de redes sociais, ou seja lá o que for. Então, pelo visto, essas que não estão por alguma ou algumas razões. E isso as torna provavelmente diferentes em termos de comportamento, de valores, e seja o que for, né, qualquer outro índice que você possa mensurar, dessas que estão no Facebook. Então, um dos problemas que a gente tem de, o Facebook representa a realidade, o Facebook é a voz do povo, é a voz de Deus, ou seja o que for, é que a gente está se baseando numa amostra, isso é um termo estatístico, que não representa, né, o conjunto das pessoas. É uma amostra distorcida, é uma amostra viciada. É como se eu descesse agora para a rua, eu quero ouvir a opinião do povo brasileiro, e vou pegar agora, são 12h13, quem estiver passando na rua, eu vou pegar com o meu microfone e vou pedir a opinião dela. Jornal faz isso direto, o telejornal faz muito isso, pega um maluco passando ali na Paulista, normalmente é o cara, ele vai pegar gente que está andando perto da própria emissora, onde o cara estiver, né? Só para o cara não ter que se deslocar muito. A questão é, você pode perguntar, peraí, mas eu moro em Manaus, a opinião de alguém de São Paulo? Não, mas eu moro em São Paulo, mas eu moro na Moca, por que a opinião de alguém de Itaim? Não, pera um instante só, eu estou trabalhando agora, esse cara que está na rua agora provavelmente ou não está trabalhando ou está solto, então a amostra não necessariamente representa o resto. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que é extremamente interessante, aliás, até concluindo, curiosamente, eu sou casado com alguém que não está no Facebook. Não é por condições econômicas, não é por condições materiais, não está porque não quer estar. E é uma pessoa que não deve ser a única no mundo, deve ter mais pessoas que não têm interesse, não têm tempo em estar lá. Né? Então, e aí, como é que a gente faz? Até que ponto, então, se eu fosse me basear exclusivamente no Facebook, então talvez eu não tivesse encontrado a mulher da minha vida, que por acaso eu encontrei numa floricultura de verdade, 2 quarteirões daqui. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão interessante, em mesmo quem está, não está da mesma maneira. Né? Então, se o cara está muito tempo no Facebook, ou ele está sem trabalho, vai perder logo o próprio trabalho, porque pessoas que estão muito ocupadas, pessoas que têm, sei lá, altas responsabilidades, estão na rua o dia inteiro, não vão ter a mesma agilidade, a mesma disposição, não vão checar de 5 em 5 minutos, quando o cara chegar vai ter aquela traulitada de coisa para o cara interagir, ele vai interagir mais pontualmente. Então tem aí uma certa ditadura do tempo livre. Então as pessoas, se eu fizer agora, eu vou colocar uma enquete no ar, e daqui a 1 hora eu pego os resultados, eu vou pegar os resultados não só daquela fração de pessoas que fazem parte do Facebook, mas daquela fração da fração que estava disponível naquele momento para responder uma enquete. Então, essa coisa do tempo qualquer um que esteja aqui me ouvindo, que deve ser também a fração da fração da fração, porque quem tem tempo de assistir um vídeo ou ouvir um áudio desses, afinal, quem aqui não diz, cara, eu não tenho tempo para isso, né? Isso me toma tempo demais, isso é uma loucura, quem está ali porque não tem mais nada para fazer. Então, essa é a segunda razão, tem aí uma distorção de tempo. Tem uma terceira razão, que essa é sistêmica, por assim dizer, é que aquilo que você vê, né, aquilo que aparece na sua timeline, não é exatamente espontâneo, não é exatamente natural. Aquilo é filtrado por algum algoritmo maluco do próprio Facebook, do próprio Mark Zuckerberg,
que de alguma maneira privilegia alguns posts. Então, eu acho que a probabilidade, você está vendo provavelmente alguma coisa entre 1 e 5% de tudo que está sendo publicado. Então, de novo, esse 1 a 5% que você está vendo, será que ele representa o resto que não apareceu para você? Provavelmente não. Né? Então, você está vendo um filtro, você nem percebe, porque como é que você vai ver quem não está? É tipo, na aula você fala, olha, quem não está aqui levanta a mão, quem faltou levanta a mão, você não sabe o que você não está vendo. Então, essa é mais uma razão para que essa impressão, né, de que eu estou me informando, essa impressão de que eu estou inteirado, essa impressão que eu estou imerso, pegando o pulso e a temperatura da popular, é equivocado. Uma última consideração tem a ver com Darwin, tá? Vamos pensar em seleção natural. Seleção natural, tá? Seleção natural significa que algumas criaturas, por uma razão qualquer, elas têm mais condições de se multiplicar do que as outras e elas acabam preponderando, certo? Certo, certo. O que acontece é que no Facebook existe um certo tipo, vamos dizer, de seleção natural pelo seguinte, pela própria dinâmica da interação. Você está ali no Facebook, se alguém publicar alguma coisa comprida de ler, um vídeo que nem o meu, que ninguém assiste, cara, ninguém tem muito tempo para isso, o cara pula e vai para a próxima coisa que seja um pouco mais rápida, ligeira, que ele consiga ter algum tipo de reação mais instantânea. Normalmente são coisas sensacionais, que provocam sensações. Né? Então, por uma questão de tempo, de atenção, de seja lá o que for, até da maneira como o conteúdo é colocado, as pessoas vão dar preferência ou vão focar mais naquilo que chama mais atenção e que desperta mais afetos. E provavelmente, se elas forem afetadas o suficiente, elas vão passar isso adiante. Então você tem uma condição desigual, em que alguns conteúdos não só eles chamam menos a atenção, como eles são menos multiplicados. Tá? Eu não duvido, inclusive, que o próprio algoritmo do Zuckerberg faça isso também. Ele pega aqueles conteúdos que já têm essa vocação sensacional, ele dá mais destaque ainda, porque ele tem interesse em que a gente fique o tempo inteiro ali mergulhado. Né? Então, nessa seleção natural, que é uma seleção em grande parte pela nossa própria natureza humana, e em parte também, eu acho que pelo algoritmo, o que você acaba tendo é uma preponderância de tudo aquilo que é sensacional ou rápido. Né? E, na verdade, um desaparecimento, quase que uma extinção, né, natural de tudo aquilo que requer reflexão, ponderação, um pouco mais de pesquisa. Né? Então, o que você está vendo ali, em suma, meio para encerrar essa história, não quero passar de 10 minutos aqui, na verdade, é filtrado por uma seleção natural em cima do que é sensacional, 2, filtrado em função de um algoritmo que vai promover algumas coisas em detrimento de outras, então já é um filtro do filtro. Em terceiro lugar, você vai estar vendo coisas de quem tem tempo e disposição para estar publicando aquilo, que também é uma fração da humanidade. E quarto, você vai estar o tempo inteiro imerso numa população que é uma população que talvez não reflita aquilo que está nas ruas, aquilo que está lá fora, aquilo que de repente pode ser sim, ou não, também a gente não sabe, o lugar onde se escondem as mudanças, onde de repente as verdadeiras tendências estão acontecendo. Então eu vou terminar essa história com não é uma lenda, mas é uma história árabe, que é o seguinte: um cara está andando no bazar, ele vê um velhinho ali na rua, ali no sol, procurando alguma coisa no chão. Aí ele chega para o velho, fica com dó, fala, putz, eu posso ajudar o senhor? Ele fala, olha, eu perdi minha chave. Ele fala, pô, mas se eu for perder logo aqui? Ele falou, não, na verdade, eu perdi lá dentro daquela loja, mas lá é escuro pra caramba, eu não consigo enxergar nada. Então eu procuro aqui, que é mais fácil de ver. Isso é profundo, porque acho que faz parte um pouco da natureza humana. A gente vai dar preferência aos dados mais fáceis de se obter, aqueles que estão na nossa cara. Mas aqueles que estão na nossa cara não necessariamente são aquilo que você precisava estar encontrando. É isso, meus caros, René de Paula Júnior falando, roda e avisa. Hoje eu vou fazer um experimento também e colocar esse conteúdo numa palestra no SlideShare, porque eu descobri que as palestras no SlideShare, as minhas com áudio, bombam. Grande abraço.